Bora falar da queda de 70% na PetroRecôncavo. Será que seria oportunidade ou problema? Vou mostrar para vocês o motivo do porquê o mercado tem batido forte na cotação da PetroRecôncavo e no final vou mostrar, visto que várias empresas têm adiantado dividendos, como que a PetroRecôncavo ainda poderia pagar mais de 52% de dividendos no curto prazo. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like na confiança. Se você não conhece, no final, se as informações te agregarem, dá um like e se inscreve no canal porque me ajuda muito. Então, antes de mais nada, para contextualizar, no ano a PetroRecôncavo já cai mais de 34% na cotação e olhando os últimos 5 anos, a PetroRecôncavo, desde as suas máximas em meados do final de 2022, já caiu cerca de 70% na cotação. E eu sempre falo aos inscritos do canal que nós temos que tentar ser anticíclicos, ou seja, em momentos que você tem euforia num determinado setor, a gente poderia olhar com carinho para algum outro setor que sofreu além da conta e poderia estar se abrindo uma chance, uma janela de oportunidade. Então percebam nesse gráfico que o Ibovespa em 2025 subiu mais de 33%, em dólares deve ter subido mais de 50% na cotação, a PetroRio caiu apenas 4,4%, a Petrobras caiu cerca de 15%, o preço do barril de petróleo caiu em 21% em 2025, enquanto a PetroRecôncavo caiu em cerca de 35% e a Brava Energia caiu um pouco mais, cerca de 42%. Então, aparentemente, o mercado bateu mais na PetroRecôncavo do que na Petrobras, na PetroRio e justamente no preço do barril de petróleo, que seria um guia das cotações desse tipo de empresa. E falando um pouco da PetroRecôncavo, para quem não conhece, a PetroRecôncavo hoje detém dois ativos, o ativo Potiguar com 31 concessões, 22 operadas, 3 blocos exploratórios, 377 poços produzindo em 7 municípios e 37 comunidades vizinhas, e também o ativo Bahia, com 26 concessões operadas, 3 blocos exploratórios e 356 poços produzindo. E hoje a PetroRecôncavo consegue produzir cerca de 27 mil barris por dia, olhando a produção dos 9 meses de 2025. E em reservas 2Ps, a PetroRecôncavo detém cerca de 183 milhões de barris. E apenas uma curiosidade, hoje a Petrobras detém uma produção de cerca de 2,5 milhões de barris de petróleos por dia, ou seja, a produção da PetroRecôncavo é pouco mais de 1% da produção da Petrobras. E sobre alguns destaques financeiros, a receita líquida dos 9 meses de 2025 foi de 2,5 bilhões, um EBITDA de 1,1 bilhão, uma geração de caixa livre de 183 milhões e uma alavancagem na casa de uma vez a dívida líquida sobre EBITDA. Então, um endividamento muito tranquilo. E a PetroRecôncavo tem feito um trabalho fantástico na recuperação de alguns ativos que já estavam em declínio, porque percebam a produção histórica do Polo Remanso em barris por dia. Então, enquanto a Petrobras estava trabalhando lá, a produção já estava diminuindo, olhando até fevereiro de 2020, quando a Petrobras saiu, quando inaugurou o contrato da PetroRecôncavo e quando a produção estava caindo, a PetroRecôncavo conseguiu fazer diversos trabalhos de manutenção em que a produção se elevou novamente e vem se mantendo praticamente estável ano contra ano, com uma queda muito pequena. E a PetroRecôncavo tem feito um novo bom trabalho de recuperação no reservatório de Thiê, com otimização de recuperação de reservas, e é onde detém 3 dos 10 maiores poços produtores de petróleo em terra no Brasil. E nesse próximo slide fica ainda mais fácil da gente conseguir enxergar
Porque a produção média no reservatório de Thiers ficava em 2023 na casa dos 2,3 mil barris por dia, porém a PetroRecôncavo iniciou a injeção de água, consequentemente conseguiu subir a produção média por dia, chegando no primeiro tri de 2025 a mais de 5 mil barris de petróleo por dia e vem tendo um certo declínio, porém mantendo uma alta média desde que se iniciou esse plano de recuperação. E agora eu quero citar um ponto de atenção, que é a produção média da PetroRecôncavo, porque percebam que em 2022 ela produzia cerca de 21 mil barris por dia, em 2024 cerca de 26 mil barris por dia, uma alta elevação, porém de 2024 para 2025 uma pequena alta de apenas 3%. E esse foi um ponto que o mercado tem batido muito nas cotações da PetroRecôncavo, porque as reservas 1P da PetroRecôncavo, que são aquelas que têm 90% de chance de se materializar e a empresa conseguir fazer a extração do petróleo, a expectativa para o final de 2025 seria na casa de uma produção de 29,2 mil barris por dia. Consequentemente, com essa alta produção, as receitas da PetroRecôncavo também se elevariam. Porém, pelo que a gente está vendo, a produção da PetroRecôncavo deve terminar cerca de 10% abaixo da expectativa. Consequentemente, o mercado vem batendo mais na PetroRecôncavo do que nas demais petroleiras. Um ponto positivo que eu sempre enxergo na PetroRecôncavo é que ela faz hedge da sua produção tanto de petróleo quanto de gás natural, ou seja, é a trava do preço, é a proteção do preço. Então ela detém 57% da produção de 2026 já protegida pelas variações de preço. Outro ponto interessante é que a PetroRecôncavo tem feito diversas melhorias no midstream, que seria aquele ponto de onde você faz a extração até levar para o seu cliente. Então, quando você consegue ter uma melhoria, uma redução nos custos, consequentemente você detém mais lucros e suas margens ficam melhores. Então a PetroRecôncavo destaca a sua unidade de tratamento de gás São Roque já encontra-se em operação, o que traz mais eficiência ao processamento e escoamento de gás natural. A unidade de processamento de gás natural Miranga, que é um projeto que foi anunciado, deve iniciar suas operações em 2028. A PetroRecôncavo também fez a aquisição de 50% dos ativos de midstream de gás em Guamaré, junto à Brava Energia, que deve gerar valor e redução de custos. E também anunciou o novo gasoduto de Thiers, que já encontra-se em operação, gerando novas receitas no setor de gás natural. E percebam, quando a gente olha nos investimentos, que a PetroRecôncavo acelerou olhando o primeiro TRI comparando com o terceiro TRI de 2025, porém a maior parte desses investimentos foram ativos de midstream, e a PetroRecôncavo já destaca que nos 9 meses de 2025 já desembolsou 85% do que deveria desembolsar totalmente para fazer essa aquisição do midstream de gás natural no Rio Grande do Norte, então falta pouco para finalizar. E com essa redução nos investimentos, isso abriria margem para poder pagar mais dividendos aos seus acionistas. E os 15% remanescentes devem ser pagos de forma fracionada com transferência imobiliária nos próximos meses. E falando um pouco da posição financeira da PetroRecôncavo, as receitas líquidas encontram-se praticamente lateralizadas olhando de 2023 para 2025, visto que essa última barra representa apenas os 9 meses de 2025, então a PetroRecôncavo deve terminar com uma receita líquida de cerca de 3 bilhões em 2025. A margem EBITDA continua saudável, em torno de 46%. O lifting cost, que seria o custo de extração, que é um ponto que a gente tem que ficar sempre de olho nas empresas petroleiras, tem aumentado muito de uma forma bem acelerada, principalmente porque o preço do barril de petróleo caiu muito olhando desde o início de 2025.
consequentemente o custo de extração acaba subindo, isso acaba apertando um pouco mais as margens da PetroRecôncavo. Percebam a discrepância entre o preço de extração do barril de petróleo de 13 dólares para 14 dólares em 2025 e a margem EBITDA, quando a gente olha em 2024, ficava na casa dos 50% e em 2025 baixou para cerca de 46%. Outro detalhe interessante é o gráfico do ponto de equilíbrio de petróleo, que é um gráfico muito interessante e fica bem visual para a gente conseguir enxergar, porque dentro do preço do barril de petróleo de 69 dólares, a receita líquida dividida por barril da PetroRecôncavo fica na casa dos 58,3 dólares. E dos 58,3 dólares, 29 dólares é a margem da própria PetroRecôncavo, enquanto cerca de 3,8 dólares fica com o OPEX, as despesas operacionais, 5,8 com o midstream, que seria justamente aqueles gastos para poder fazer o escoamento, 4 dólares de royalties e o custo de extração de cerca de 15,5 dólares. Então, o preço de equilíbrio da PetroRecôncavo na casa dos 29 dólares. E eles ainda destacam que os custos de midstream ainda não refletem os efeitos da aquisição dos 50% de Iguamaré. Consequentemente, esses 5,8 dólares devem diminuir para os próximos trimestres. E agora eu quero fazer uma conta dos dividendos que a PetroRecôncavo poderia pagar, visto que diversas empresas têm adiantado dividendos visando a tributação que vai ocorrer a partir de 2026. Então percebam que as reservas de lucro da PetroRecôncavo hoje giram em torno de 1,3 bilhão e os lucros acumulados de 324 milhões. Então, se a gente fizer o somatório das reservas de lucros mais os lucros acumulados, ainda não ultrapassou o capital social, ou seja, a PetroRecôncavo não tem obrigação por lei de fazer a distribuição, porém isso é apenas uma projeção, como que a PetroRecôncavo poderia destinar esses recursos antes de incidir os novos impostos. Então, fazendo essa distribuição de proventos, hoje, a PetroRecôncavo detém de reservas de lucros 1,3 bilhão e de lucros acumulados cerca de 324 milhões. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado da PetroRecôncavo gira em torno de 3,1 bilhões. Então, fazendo o somatório de ambas as reservas de lucros e dividindo pelo valor de mercado, hoje a PetroRecôncavo teria praticamente 52% apenas com reservas de lucros. E se ela distribuísse a totalidade aos seus acionistas, seria um dividend yield de 52%. Porém, a PetroRecôncavo sempre foi uma empresa bem conservadora, bem pé no chão, e principalmente porque 2025 tem sido um ano mais desafiador, pode ser que ela não apresente esses lucros na forma de dividendos, principalmente a totalidade conforme fiz o cálculo, mas ela ainda poderia pegar alguma parte para poder distribuir em dividendos. E um detalhe interessante que ainda poderia jogar a favor do pagamento de dividendos da PetroRecôncavo é que hoje ela detém uma alavancagem muito baixa, na casa de uma vez a dívida líquida sobre o EBITDA, e o cronograma de pagamento da dívida, apenas 176 milhões de pagamentos para 2025, enquanto para 2026 e 2027 não há desembolsos programados. Então a PetroRecôncavo poderia pagar mais dividendos caso a empresa quisesse acelerar os dividendos aos seus acionistas, sem comprometer tanto assim a sua geração de caixa. E na minha opinião, a PetroRecôncavo hoje ainda encontra-se em bons patamares de preço, porque hoje detém um EV sobre EBITDA na casa de 2,98. Para quem não conhece esse indicador, quanto menor, melhor. E no seu IPO, esse indicador encontrava-se de 14,15. E o ROI da PetroRecôncavo, que estava diminuindo olhando de 2022 para 2024, principalmente porque o preço do barril de petróleo saiu dos 100 dólares para atualmente na casa dos 69 a 70 dólares o barril, e de 2024 para 2025 já conseguiu ter uma leve melhora. Porém, o ROI da PetroRecôncavo ainda encontra-se muito baixo. Mas esse tipo de empresa cíclica, é muito normal que de um ano para o outro ela saia de um ROI de 9,45
para mais de 30%. Então você não pode esperar que o ROI fique na casa dos 30% para poder comprar a ação, visto que se você comprar nesses preços, provavelmente você já vai ter perdido o bonde todo, visto que em empresas cíclicas o melhor ponto de compra seria quando ela está na baixa. Outro detalhe interessante é que mesmo com as cotações lateralizadas, eu acredito que a PetroRecôncavo para 2026 e 2027 deve continuar pagando dividendos na ordem dos 10%. Mas me conta aqui, pessoal, nessa queda de preços da PetroRecôncavo, você tem acelerado nas compras ou está um pouco pé atrás? Ainda não quis fazer aportes mais pesados? Me conta aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.